Oi, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Oi, Eu sou o Mordo Afro. e eu sou o Mordoshot. Se inscreva, compartilhe e ativa o sininho das notificações. Alguém me perguntou sobre o continente africano, por que tanta coisa ruim vinha do continente africano? AIDS, ebola, fome, miséria, por que é um continente tão sofrido? Eu falei que uma das linhas teológicas, que eu estudei teologia também, eu tenho mestrado em teologia pela Universidade Americana, eu não afirmei que era só aquilo. Era uma série de twitters. E o Twitter, você sabe, são 140 caracteres. Mas pegaram só aquele Twitter. Né? Naquele Twitter eu falava que Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e a teoria mais certa era que da linhagem de Cão vieram aqueles que povoaram a Etiópia. De Cão veio Put, de Put Mizraim, de Mizraim vieram aqueles que povoaram a Etiópia. A Etiópia ficava no continente africano. Eu não disse que os negros eram amaldiçoados, nunca disse isso. Procurar no próprio Twitter não vai ver. Eu disse que os africanos eram descendentes de um filho de Noé que havia recebido uma maldição. Como uma tese, também Como tese, que era tese isso. teológica. Né? Eu apanhei de amigos, eu apanhei de pastor Silas, eu apanhei de outras pessoas que disseram que aquilo era o meu evangeliquez, mas ninguém nunca sentou comigo para me perguntar. Né? E eu não tinha voz naquele momento. Né? Deputado, Foi uma teoria. Eu sei que essa teoria é refutada, tem muitas linhagens de pensamento, mas eu estava respondendo uma pergunta de o senhor não acredita nisso? Olha, espiritualmente falando, eu sei que há algo diferente naquele continente. O senhor não acha que a maldição da África são os brancos que a invadiram, que levaram sua população como escravos, que exploraram suas riquezas naturais? A maldição da África não se deve à atuação dos europeus e dos americanos. Quando eu digo americanos, o continente americano como um todo. Quer dizer, sem a nossa invasão, a África não seria um continente diferente, visto que de lá surgiu o primeiro grande império mundial, que foi o Egito. A Etiópia dos tempos bíblicos não era a miséria que é hoje. A Etiópia foi um país muito rico. A rainha de Sabá, por exemplo, que levou tantas riquezas para o reino de Salomão, também proveniente da África. E por que nós insistimos em demonizar, por exemplo, a cultura africana, tudo que vem da África, seja música, seja comida, seja folclore? Por exemplo, a gente é capaz de ir ao cinema assistir um filme do Thor, porque o Thor é um deus da mitologia nórdica, ele é louro, tem olhos azuis, mas o Thor, ele pedia sacrifício humano. Quem é que levaria os seus filhos para assistir a um filme que falasse da mitologia africana e pusesse lá, digamos, o Xangô, que não pedia sacrifício humano, pedia sacrifício de animais? Por que a gente olha para a África com esse olhar? Não seria o momento da gente repensar essa questão? Veja só, o senhor deu aí para nós uma aula de história. Né? Foi muito bem-vindo à aula de história. O senhor citou um fato interessante. Nós estamos falando aqui, o Lincoln perguntou para mim o que eu acho. Né? Eu penso que existe algo estranho sobre aquele continente. Eu não tenho uma resposta concreta. Tudo que eu tenho é abstração intelectual. Os afrodescendentes foram escravizados. Como você explica esse acontecimento? Porque os Porque brancos ainda são sofrem filhos da mãe. tanto com preconceito. O que ele quer saber? Ele quer uma explicação divina? Não tem explicação divina, só tem explicação da maldade humana. Os brancos ocidentais que tiveram poder e não tiveram escrúpulos fizeram isso. Ou toda a civilização que teve poder e não teve o escrúpulo de olhar para os semelhantes, como praticamente na humanidade poucas vezes houve. Quem tinha poder dominava quem não tinha poder. Isso começou antes de brancos dominarem pretos. Porque na antiguidade tanto fazia, pretos também dominavam brancos, vermelhos, amarelos. Quem tinha o poder sempre dominou. Tanto faz a cor da pele. Depois que o mundo se ocidentalizou, é que nunca mais surgiu nenhuma civilização negra com guerreiros poderosos que tenham formado um império negro poderoso, como os etíopes já foram, que subjugaram um monte de reinos e fizeram muitos escravos na antiguidade, e eram todos eles senhores negros, de escravos pardos, brancos, ou de qualquer outra cor. Depois houve uma grande virada histórica, cansativo, isso eu tenho que falar, né? E aí, o Ocidente judaico-cristão, cada vez mais judaico-cristão e branco, e Caucasian, e outras coisas mais europeu, foram desenvolvendo o poder econômico, militar, e tá tudo dos romanos para cá, o chão do poder. E os cavalos do poder marcharam pelos chãos da Europa, alternando poderes. E foi durante todo esse processo que, dentre os fracos, os negros africanos foram se tornando cada vez mais fracos, e dentre os fortes abusadores, os brancos europeus cristãos ficando cada vez mais fortes, e passaram a abusar dos negros. Você quer o que além de história? Você quer ter um desígnio? Ou acha que o Marcos Feliciano tem razão? Quando ele diz que os negros são escravos porque houve
Havia uma maldição. A maldição está no rabo do Feliciano. Pelo amor de Deus, vamos pensar e parar de falar idiotice. Isso é o preconceito humano, a maldade humana que realizam essas coisas. Não perguntem aos céus nada sobre isso. Perguntem no espelho, vão ler a história. Aí fica querendo saber se tem um desígnio de Deus. Não, o desígnio de Deus é acabar com essa desgraça toda que a maldade humana faz. Poxa. Obrigado por nos assistir. Até o próximo vídeo. Sorry, excuse me. Se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário. Thank you. Falou e disse Madame Special.